Olá, boa noite. Sou o Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi, médico psiquiatra e psicogeriatra. Faz tempo que eu não faço vídeos, inclusive eu tinha feito um vídeo que ainda não foi ao ar, que seria sobre o tratamento da depressão unipolar. Só que não coloquei ao ar porque eu vi que não fazia muito sentido falar sobre o tratamento de uma patologia sem explicar o que era a patologia. Então, veja só, o que seria a depressão unipolar? Grosso modo, seria a depressão que as pessoas conhecem, ou seja, não tem a ver, por exemplo, com a depressão de um bipolar. E o DSM-5, que é o nosso manual de doenças estatística, onde a gente vai colocar uma série de critérios para tentar estabelecer uma uniformidade em trabalhos. Essa é a principal função, onde uma pesquisa aqui no Brasil pode ser interpretada de forma correspondente a uma na Austrália, nos Estados Unidos, no Japão, na China, para que não haja distorções em diagnósticos ou terapêuticos. Então, assim, o DSM-5 ele coloca a presença da depressão tendo que preencher obrigatoriamente 5 critérios por pelo menos 2 semanas consecutivas, sendo que um dos critérios necessariamente tem que ser humor deprimido durante a maior parte do dia ou na maior parte dos dias, e a outra é perda de interesse ou prazer em atividades que o indivíduo realizava na maior parte do dia ou na maior parte dos dias. Esses são, um ou outro são critérios obrigatórios, somados a isso você tem outros critérios que vão apoiar o diagnóstico, né? Por exemplo, uma perda ou ganho de peso não intencional, uma sonolência excessiva ou uma insônia, uma agitação psicomotor ou retardo psicomotor, uma dificuldade de concentração, sentimentos de culpa excessiva e injustificada, assim como ideias de morte ou pensamentos com ideação suicida, né? Fora isso, ela tem que obviamente provocar um sofrimento e uma alteração no estado pré-mórbido do indivíduo, ou seja, ela tem que trazer uma dificuldade importante na vida social, profissional e propriamente emocional do indivíduo. Não pode ser causada por drogas. Determinadas drogas podem levar a sintomas depressivos. Não pode ser caracterizada por uma doença ou outra que explique essa condição. Por exemplo, um paciente com transtorno afetivo bipolar, ele não pode ser diagnosticado com uma depressão unipolar. Assim como um paciente com esquizofrenia, ele pode ter um episódio depressivo superposto, porém ele não pode ser diagnosticado como depressão unipolar, já que ele tem esquizofrenia, né? É interessante que recentemente aí saiu na mídia, a mídia tanto especializada e na grande mídia, um trabalho, se não me engano, no Reino Unido, onde falavam que a falta de serotonina não é a causa da depressão. E isso daí trouxe um benefício onde pessoas começaram a extrapolar que antidepressivos não resolviam a depressão. Então, a maioria dos antidepressivos que as pessoas conhecem, eles funcionam atuando na serotonina. Então, se a serotonina não é o problema, então por que vai tomar um antidepressivo? Isso trouxe uma grande confusão. Na verdade, é óbvio que a questão da serotonina, ela não é única. Veja só, nós temos um antidepressivo já há bastante tempo, chamado bupropiona, que ele atua em noradrenalina ou norepinefrina, depende, é a mesma substância, e dopamina, e ele não mexe com a serotonina. E ele está aprovado
tanto aqui como fora, para o tratamento de depressão e funciona. Então, se nós temos um tratamento que não atinge o alvo que supostamente seria a causa, ou essa questão realmente não é a causa, ou ela não é a única das causas. Tanto que o próprio DSM-5 ele meio que se esquiva de determinar o que seria a causa da depressão. Ele coloca como fatores de risco, então temperamento, ambiente, questões genéticas, porque a depressão ela pode ter múltiplas causas e às vezes o que acontece, nós podemos estar colocando várias doenças semelhantes no mesmo pacote. Por que isso? Porque nós não temos marcadores objetivos para dizer, olha, esse indivíduo tem depressão, esse não. Não é como um exame de sangue onde você consegue estabelecer, olha, fulano tem diabetes, esse aqui não. Então ele vai depender da colheita de informações subjetivas, na colheita de informações que vão ser passadas de forma subjetiva e na interpretação dessas informações por parte do psiquiatra, e ainda tem o seguinte problema, veja só, o que o paciente conta hoje, ou o familiar conta hoje para o médico, pode ser diferente do que ele vai contar numa consulta da semana seguinte, no próximo médico. Então isso aqui pode levar a uma série de confusões. Dessa forma que a coisa é muito mais complexa. Então você tem fatores hormonais, por exemplo. Temos o cortisol, que é um hormônio fisiológico que nosso corpo tem. Mas se você pegar, por exemplo, derivados sintéticos, uma prednisona, que é usada aí quando a pessoa tem doenças autoimunes ou certas alergias, elas podem, por um prazo longo de tempo, pode causar uma depressão, uma síndrome de Cushing, que é um aumento da produção de cortisol por um tumor, também causa depressão, pode causar depressão. Uma família uma pessoa que nunca teve a tal falta de serotonina pode perder um ente querido e desenvolver uma depressão. Outros casos até tem no extremo norte do globo, de pessoas que desenvolvem depressão pela ausência de luz solar. Então, dos tratamentos nesses casos era a exposição à luz. Então, resumindo aqui, a depressão bipolar é uma doença de tratamento e mecanismos ainda complexos que a gente não tem um entendimento perfeito. Querer fazer um reducionismo, onde o paciente, apoiando uma coisa, onde o paciente espera, mas qual é a causa da minha depressão? Você querer dar uma resposta fácil é algo simplista demais e vai ocasionar posteriormente como o que aconteceu nessa pesquisa aí, que descobriram que a falta de serotonina não é a causa da depressão. Isso daí lembra muito alguns pacientes no passado, onde procuravam um psiquiatra e o psiquiatra dizia que a causa do transtorno afetivo bipolar da pessoa seria a falta de lítio no sangue, o que obviamente não é uma verdade, porque o lítio ele é um estabilizador de humor, então ele vai ajudar no tratamento. As pessoas têm quantidades insignificantes de lítio no sangue, pessoas quer sejam saudáveis ou bipolares que não estejam sendo tratados com lítio. Da mesma forma que um analgésico vai melhorar a dor, e a dor não é causada pela falta do analgésico. Bom, basicamente é isso, não queria deixar o vídeo muito longo, muito obrigado por assistirem e até a próxima.